Boa noite, meu nome é Regia Gasparetto, sou neuropediatra e hoje nós estamos aqui reunidos para falar sobre um dos transtornos que estão sendo mais divulgados na mídia, nas escolas, com o pediatra, nas famílias, porque hoje, digamos que é uma das maiores causas de consulta do neuropediatra. Estamos falando do transtorno do espectro autista, ou seja, TEA, T-E-A. Antigamente, haviam outros nomes que poderiam estar definindo esse transtorno, que era o transtorno global do desenvolvimento, transtornos invasivos do desenvolvimento, atraso global do desenvolvimento. Hoje, nós temos basicamente um critério mais amplo, por isso se chama espectro, ou seja, leque. Quando eu penso em espectro, basta que o paciente tenha poucos sintomas para estar englobado dentro daquele contexto que leva ao nome do transtorno. Então, se eu tenho um paciente com atraso de linguagem e fala e expressão, né? Atraso de linguagem, fala e expressão, se ele tem movimentos estereotipados, que são as estereotipias, movimentos repetitivos que atrapalham a sua rotina, né? E dificuldade de socializar. Esses três critérios já colocam o paciente dentro deste contexto. Antigamente, as crianças eram avaliadas de uma maneira um pouco mais restrita. Então, para estar dentro do autismo, eram pacientes com um grau de comprometimento muito importante, que hoje não precisa ser tão importante assim. O principal motivo que leva a família ao neuropediatra, em primeiro lugar, é o encaminhamento do pediatra. Depois, da escola. Depois de terapias, das terapeutas que avaliam essa criança, que por algum motivo chegou até elas, e também por alguns familiares. Normalmente a principal queixa é que a criança tem 2 anos ou um pouquinho mais e não fala. Ou então que emite sons incompreensíveis, como se fosse um grunhido, um choro. Muitas vezes elas correm em torno de si, ficam girando, girando, girando. Ou então tem assim uma dificuldade na aceitação de determinadas pessoas da família. Por exemplo, uma aversão aos avós que não vê com tanta frequência, aos tios, ou então a quebra da rotina daquele domicílio. Por exemplo, festas de Natal e Ano Novo, quando na casa da família normalmente acontecem os encontros, aonde foge daquele contexto que a criança antigamente tinha de uma rotina mais restrita, são pessoas diferentes, alimentos diferentes, ruídos diferentes. Então nós teremos com certeza muito mais queixas, muito mais avaliações, porque essas pessoas vão começar a observar que essa criança apresenta algumas coisas diferentes. Por exemplo, que tapa os ouvidos, né, para demonstrar que o ruído está incomodando, ou que repete a última frase de um determinado desenho animado, ou então de alguma fala de algum adulto que esteja ali naquele contexto. Ir ao shopping é uma verdadeira tortura. A criança fica muito irritada, fica chorosa, não quer ficar naquele ambiente, causa muito murmúrio por conta do ruído que está naquele ambiente, porque a rotina naquele ambiente não é como na casa dela. E muitos pacientes sofrem assim o que a gente chama de transtorno disruptivo. Eles saem correndo, se jogam no chão, batem a cabeça na parede ou mesmo batem com a mãozinha em sua própria cabeça. Esses pacientes devem ser avaliados por um neuropediatra, devem ser avaliados por uma equipe multidisciplinar. Esse paciente pode até precisar de medicação para auxiliar a diminuir o número dessas estereotipias ou a questão de não prestar tanta atenção em determinadas situações. Existe uma infinidade de medicamentos e uma infinidade de tratamentos que podemos realizar. O que interessa é que o tratamento seja
o iniciado o mais precoce possível. Quanto mais precoce, mais chance de sucesso nós teremos. E o quanto antes esse paciente chegar ao neuropediatra, melhor para todos. Hoje nós temos pacientes diagnosticados por volta dos 18 meses de vida. Por isso, lembre-se, observou algo que saia do contexto de uma criança daquela faixa etária, que você compare, ou então que tenha algum comportamento que não parece o usual, é hora de visitar o neuropediatra. Espero que esse vídeo tenha sido elucidativo. Se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, pode deixar nos comentários. Compartilhe, divida com as outras pessoas. Há muitas mães, pais, avós que muitas vezes se enganam pensando que a criança tem seu tempo, pensando que mais um pouquinho ele vai falar, o tio falou mais tarde. Não é uma verdade. As crianças, elas têm determinados momentos para que as coisas aconteçam. E se até aquela data, até aquela idade não aconteceu o desenvolvimento como ele é pré-estabelecido, há necessidade da procura de um profissional. Eu agradeço a atenção, tenha uma boa noite.